Estamos iniciando mais uma programação do programa Despertar para o Saber em Cristo. Estamos iniciando mais uma edição de número 015. Você vai receber aí o estudo que fala sobre o terceiro fruto do Espírito, no livro de Gálatas 5, 22 e 23, que é a paz. Desejamos a graça e a paz para todos os nossos amigos e amigas. A partir de agora você está convidado a participar junto conosco do nosso ensino, do nosso estudo, e a gente vai deixar para a nossa oração final, de agradecimento final, e vamos iniciar o nosso estudo na noite de hoje. O que devemos saber sobre a paz como fruto do Espírito para a nossa vida? E é a mesma paz que os cristãos primitivos carregavam em seu coração, em sua vida. A gente vê aqueles cristãos primitivos como um modelo exemplar de paz na nossa vida. Eram pessoas que carregavam verdadeiramente a paz na maneira de andar, na maneira de se portar, na maneira de falar, na maneira de como ele tratava as pessoas, uns para com os outros, a questão do amor, a generosidade, a caridade, a dependência de um para com o outro. A gente via o amor. Eram pessoas totalmente era um modelo exemplar de paz na vida dos primeiros cristãos. E esse mesmo modelo que vamos falar agora, a gente vai retratar aqui no nosso estudo. E a gente vê também que mesmo naquele tempo, naquele período inicial, havia conflito, havia caos, havia dificuldade, perseguições, mas eles andavam de maneira exemplar, tanto para com os irmãos, tanto para com as pessoas que estavam em volta, à sua volta. E o nosso estudo ele começa falando sobre isso, sobre essa paz que produz o fruto do Espírito em nossa vida, tanto para os dias atuais como mostra o modelo que os primeiros cristãos carregavam em sua vida. É uma paz que vem de Deus. Essa paz que é produzida pelo fruto do Espírito, ela vem de Deus e não das circunstâncias atuais, produzida por circunstâncias atuais em nossa vida. Essa paz, ela vem de Deus, não depende de estar tudo bem em nossa vida, mesmo em meio à dor, à tribulação, ao caos, às crises, às dificuldades, essa paz permanece firme quando ela está estabelecida pelo fruto do Espírito em nossa vida. Outro ponto, quando temos a paz, é um sinal que o Espírito Santo está agindo em nossa vida. Quando temos essa paz em meio às situações que normalmente gerariam medo, desespero, ansiosidade para a nossa vida, isso revela que a presença do Espírito, o fruto do Espírito, está em nossa vida. A paz do Espírito, ela é um testemunho silencioso de um coração alinhado, de uma vida plena com Deus na nossa vida. Outro ponto, a paz que protege o nosso coração e a nossa mente. É importante a gente ver o modelo da igreja primitiva, dos cristãos primitivos, e o modelo de hoje. Aí a gente fala sobre esse ponto aqui, que protege o nosso coração e a nossa mente. Isso significa que essa paz nos livra da ansiosidade, do medo, da confusão mental, das nossas angústias diárias, nos momentos atuais, nos dias atuais e no passado. E você, pegando aquele modelo dos cristãos primitivos, você vê que mesmo as dificuldades, mesmo naquelas lutas, mas eles tinham uma paz verdadeira. Eles andavam, não tinha medo, não era cristão ansioso, a questão da angústia não existia.
eram pessoas que totalmente revestidas pelo poder e os frutos do Espírito. Outro ponto, a paz também é um chamado à reconciliação diária para a nossa vida. Essa reconciliação diária, quem tem a paz do Espírito promove a paz, promove a reconciliação. Não é alguém que vive em contendas, nem fofoca, nem divisões. A gente olha para aquele modelo inicial dos cristãos primitivos e eram pessoas autênticas, pessoas de um caráter exemplar, padrão. Eles viviam sempre unidos, todos unidos, e viviam em uma só união. Era um modelo exemplar de centralidade, unidade da igreja, porque eles viviam em reconciliação constante, um cuidando do outro. E outro ponto que diz aqui, a paz não significa a ausência de problemas ou dificuldades, mas a presença de uma confiança e de uma esperança grandiosa para a nossa vida. O Espírito Santo produz em nós uma confiança, uma tranquilidade de que Deus está no controle de tudo, mesmo quando tudo parece que está fora do controle. O nosso Deus, ele produz essa confiança, essa tranquilidade tremenda no nosso coração. Se pegarmos os cristãos da igreja primitiva, eles tinham confiança, tinham fé, tinham certeza. E o Deus poderoso, o Espírito Santo, produzia essa confiança no coração deles, de vitória, produzia uma confiança de momentos melhores para a vida dele, e era essa confiança que trazia a vitória e trouxe a vitória para a vida deles. E para nós nos dias atuais também. A gente vai iniciar agora o nosso estudo. A gente falou sobre só uma reflexão espiritual e sobre a paz, para a gente entender melhor. O nosso estudo ele vai abordar agora algumas perguntas para reflexão sobre a paz atual em nossa vida. Aí fala aqui, o primeiro ponto diz assim: você se sente que tem vivido em paz com Deus? Ou sente que algo está te afastando cada vez mais do nosso Deus? Ponto 2. Quais situação atualmente tem roubado a sua paz interior? 3. Você consegue perceber a diferença entre a paz do mundo e a paz que vem de Deus? Ponto 4. O que você tem feito quando se sente ansioso, sobrecarregado ou inseguro nos dias atuais? 5. Você se considera alguém pacificador dos seus relacionamentos, ou alguém que sempre está próximo ou que está gerando conflitos para aquelas pessoas que vivem bem perto de você? 6. Por que é tão difícil manter a paz em meio às pressões dos dia-a-dias atuais? 7. Você acha que a sociedade atual valoriza mais a paz ou temos valorizado mais as guerras? 8. Como podemos ajudar outros irmãos, outras pessoas a encontrar a paz interior de Cristo através do nosso testemunho e através da nossa fé? 9. Como a fé pode mudar a maneira como reagimos às tempestades atuais da vida? 10. Você acha que se todos nós cristãos se empenharmos mais em falar do amor de Jesus Cristo, então poderemos trazer mais paz para este mundo? Fica essa reflexão, essas 10 perguntas de reflexão pessoal e espiritual para a nossa vida. E estamos iniciando o nosso esboço que fala sobre a paz. A gente começa o primeiro ponto 1 de introdução, a gente fala sobre a paz que o mundo não entende.
Vivemos em tempos conturbados, guerras, conflitos familiares, ansiosidade crescente nos dias atuais. Ponto 2. O mundo oferece paz temporária e condicional. Vamos para o ponto 3, que fala sobre mas o fruto do Espírito produz uma paz que excede o entendimento nosso. Esse entendimento nosso aqui, a gente pautou aqui esse ponto 3 aqui em Filipenses 4:7. E você pode checar na sua Bíblia aí também. E a gente colocou aqui, ó, também aqui, pautou aqui também, o livro de Marcos 4:35 ao 41, que diz assim, é sobre, em meio às tempestades, onde Jesus estava num barco. A gente fala aqui sobre, imagine estar em um barco, meio à tempestade, mas Jesus estava dormindo, tranquilo, como mostra aí Marcos 4:35 ao 41. E é essa paz que o Espírito gera em nós. A gente colocou aqui o versículo, explanou aqui todo o versículo de Marcos, capítulo de Marcos, do capítulo 4, do 35 ao 41. A gente explanou ele completo aqui no livro, no estudo, mas que fala sobre, em meio à tempestade, ele continua no barco, Jesus continua no barco. Aí a gente vai ler aqui, eu tenho o 35, 36, 37, a gente vai ler o 38, 39, 40 e 48. Diz assim, 38, Marcos 4, versículo 38, diz assim, Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e o clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Versículo 39 diz assim, ele se levantou, respondeu o vento e disse ao mar, aquieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completar bonança. 40 diz assim, então perguntou aos discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? 41 diz assim, versículo 41 diz, eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que maravilha, né? Aqui mostra que em meio ao barco em tempestade, Jesus dormindo, e mostrava o que? Uma paz de espírito tremenda, uma segurança tremenda, uma confiança e uma fé tremenda. E foi essa fé que Jesus explanou para eles ali, para ter fé em meio às tempestades, meio às lutas, meio às dificuldades. A fé é importante na nossa vida. Ponto 2 do estudo 2, que fala sobre a origem da verdadeira paz. Diz assim, a paz é um dom vinda de Deus, não é uma conquista humana. Ponto 2 diz assim, Isaías 9, no versículo 6, diz assim, chama Jesus o príncipe da paz. Outro ponto que diz assim, ponto 3 diz assim, Jesus disse em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá, dou como o mundo a dar. Reflexão, sem Cristo podemos até disfarçar tranquilidade, mas nunca experimentaremos a verdadeira paz interior. Ponto 3 aqui do nosso estudo fala sobre a paz com Deus, a paz interior e a paz com o próximo. Aí pautamos aqui em
A, B e C. Aí a gente vai ler o A, que diz assim: a paz com Deus e a justificação. O estudo fala aqui em Romanos 5, versículo 1, fala assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A paz começa com a reconciliação com Deus através de Jesus. Ponto B, paz interior, confiança e descanso, que está no livro de exemplo, é o livro de Filipenses 4, no versículo 6 e 7. Diz assim, versículo 6: não andeis ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, sejas conhecida diante de Deus as vossas petições, orações e pela súplica com ações de graça. Versículo 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Outro ponto diz assim: é possível ter paz mesmo em meio às crises, os caos e as dificuldades. O ponto C do estudo fala sobre que a paz com o próximo que vem dos relacionamentos. O livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 9, diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Um cristão cheio de espírito não é fonte de confusão, mas é fonte de conciliação e paz. O ponto 4 agora fala sobre o obstáculo à paz nos dias atuais. Vamos ver os obstáculos à paz nos dias atuais. O primeiro obstáculo que vem é o pecado não confessado. O livro de Salmos, no capítulo 32, no versículo 3 ao 5, diz assim, ele revela assim, que fala assim sobre, no versículo 3, diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Versículo 4 diz assim: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. 5. Confessei-te o meu pecado, e ainda a iniquidade não mais ocultei. Disse-lhe: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ponto 2. A ansiosidade e a incredulidade. Ponto 3. Essa ansiosidade e a incredulidade também é um obstáculo também à paz nos dias atuais de nossa vida. Outro ponto, relacionamento das feridas. É um dos pontos também, um obstáculo à paz no nosso coração para os dias atuais. Também, que é a raiva, a mágoa, a falta de perdão em nosso coração, nos deixa arrasado com relação à nossa vida, com relação aos frutos do Espírito. Exemplo, quando guardamos ressentimento, quando a paz se afasta de nossa vida por causa do ressentimento, o Espírito que cura o coração também pode restaurar a nossa paz nos dias atuais. Ponto 5. Como cultivar a paz como fruto do Espírito para a nossa vida. Outro ponto aqui também, como cultivar a paz como fruto do Espírito para a nossa vida nos dias atuais. O livro de Salmos 119, no versículo 165, diz assim: muitas paz têm os que amam a tua lei. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Esses versículos mostram que amar a palavra de Deus traz muita paz, traz muita tranquilidade. E quem ama e vive segundo a palavra tem estabilidade espiritual, tanto no passado como nos dias atuais. Não há tropeço, ou seja,
não cai facilmente nas armadilhas atuais, não se escandaliza e nem se desvia da verdadeira palavra de Cristo. A paz aqui está ligada à intimidade com Deus e à plena vida com Deus, os compromissos com os seus mandamentos. E outro ponto é a obediência à vontade de Deus para a nossa vida também. Ponto 3 fala sobre a confiança no controle do soberano Deus. Isaías 26, no versículo 3, diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Esses versículos é uma promessa maravilhosa de Deus para a nossa vida nos dias atuais e sempre. Ponto 1 diz assim: a perfeita paz, propósito firme, porque confiam em ti. Aí perfeita paz não é apenas a ausência de conflito, mas uma paz completa que preenche o coração e a nossa mente. Ponto 2, propósito firme. Fala de um coração decidido, que não se deixa abalar pelas circunstâncias da vida atuais. 3, porque confia em ti. A confiança em Deus é a base dessa paz. Quanto mais confiamos, mais paz experimentamos para a nossa vida, tanto no passado como nos dias atuais. Busca a reconciliação com os outros sempre na sua vida. Ponto 6, o estudo fala no ponto 6, aplicação prática para os dias atuais. Aí nós relacionamos aqui três pontos que falam assim: como está a sua paz nos dias atuais? 2, você tem experimentado a paz de Deus ou a inquietação desse mundo, as aflições desse mundo nos dias atuais? 3, há alguém que você precisa perdoar para ter paz dentro de você mesmo? Ponto muito importante aí, ó. Ponto 7, a conclusão. Vivemos como pacificadores nos dias atuais. Vivendo como pacificador nos dias atuais, nós relacionamos aqui 3 pontos que falam sobre o mundo está desesperado por paz. Você pode ser um instrumento de paz para esse mundo nos dias atuais. 2, a paz é um sinal de maturidade espiritual na sua vida. É o fruto do Espírito que está agindo em sua vida. Aí 3, Salmos 34, no versículo 14, diz assim: aparte-te do mal e faz o bem, busca a paz e segue. Esse versículo traz uma inspiração prática e poderosa da nossa vida quando estamos no fruto. Aí outro ponto aqui: afasta-te do mal. Torna uma decisão intencional de rejeitar aquilo que desagrada a Deus para a sua vida. E outro ponto que diz assim: faze o bem. Faze o bem. Diz assim: viva de forma ativa, praticando tudo aquilo que é justo e correto e amoroso, para viver uma vida santa. Outro ponto que diz assim: busque a paz e siga. Não espere a paz chegar até você. Vá atrás dela, persista nela, construa relacionamento saudável e mantenha um coração pacificador para a sua vida. Glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus, Espírito Santo de Deus, que proporciona essa paz no nosso coração, essa paz verdadeira. O cristão que ele segue todo mandamento, que segue a palavra de Deus, que segue os frutos do Espírito, como você viu na igreja primitiva, o caráter, como você viu o modelo exemplar de cristão da igreja primitiva. A gente
Quando lê a Bíblia, a gente fica maravilhado, porque a gente vê que os cristãos primitivos, eles carregavam a paz, mesmo em meio às grandes tribulações e dificuldades, mas a Bíblia mostra que eles tinham paz, viviam em paz, mesmo o momento, as circunstâncias não era boa, mas eles tinham paz em seu coração. Eram pessoas que viviam sempre numa perseguição constante, mas quando eles abriam a boca, que falavam do amor de Deus, o amor de Deus para aquelas pessoas, eles mostravam Cristo como o Filho de Deus. Eles mostravam nas suas pregações, nas suas explanações, e a Bíblia mostra um poder imenso. O poder de pregação deles era imenso, um poder maravilhoso. O caráter dele era um caráter exemplar, onde as pessoas queriam estar sempre perto, tanto de Jesus como dos discípulos. As pessoas ficavam encantadas de estar perto deles. O que eles falavam e professavam era algo maravilhoso, edificante, que as pessoas buscavam estar perto dele, de ouvir eles, e era algo edificador quando eles falavam. E mostra também os frutos que eles demonstravam. As pessoas se encantavam, que transbordava paz, transbordava amor, transbordava alegria. Eram pessoas de alegria, eram pessoas de uma bondade e uma fidelidade imensa, que as pessoas sentiam desejo de estar ali perto dele, constante. E esse é um modelo exemplar que nós devemos seguir, esse modelo de paz para os nossos dias atuais. E temos que estar sempre avivando o nosso coração, o nosso conhecimento sobre a paz que vem de Deus através dos frutos do Espírito sobre a nossa vida. Temos que, nos dias atuais, quem não carrega ainda essa paz, mas temos que saber que só através de Cristo Jesus, só através do nosso Espírito Santo de Deus, para conceder essa paz ao nosso coração. E você vê nos dias atuais de hoje, em momentos conflituosos, momentos com uma grande turbulência na humanidade, a questão das guerras, lutas que assola hoje a humanidade nos dias de hoje. Mas você vê, cada um de nós conhecemos, começando por mim, eu carrego a paz e conheço milhares de irmãos aí que carregam essa paz verdadeira. E as pessoas que também não estão em Cristo, que estão fora também, as pessoas que nos observam, elas também vê também essa paz quando estamos em Cristo verdadeiramente, quando estamos transformado nosso caráter, o nosso coração em Cristo Jesus. O nosso coração começa a transbordar e demonstrar também para as pessoas que estão de fora, até pessoas que não conhecem a gente. A pessoa começa a olhar para a vida da gente e dizer: rapaz, aquele irmão é uma bênção, aquele irmão é uma paz. Aquele irmão, até no comportamento dele aí, de falar, o comportamento dele andar, ele mostra uma paz verdadeira, ele mostra uma paz no falar, ele mostra uma paz no andar, ele mostra uma paz de se comunicar com as pessoas. Aquele irmão, aquela irmã é tão agradável. Eu gosto de estar perto daquela pessoa, daquele irmão, daquela irmã, daquele líder. Porque o que ele me fala, o que ele produz nos seus sermãos, mostra uma paz. A gente aprende com as liturgias, com as pregações dele, porque reveste
reverte a paz verdadeira, a paz do fruto do Espírito para a nossa vida. Isso é tão maravilhoso e importante para a nossa vida. É o testemunho renovado através dos frutos do Espírito, que a pessoa começa a transparecer o caráter dela, começa a transparecer Cristo para as pessoas. E é importante todos nós cristãos nos dias atuais, mesmo quando não carregamos essa paz, mas temos que pedir sempre a Deus, ao nosso Deus, para renovar e nos conceder esses frutos do Espírito para a nossa vida, para a gente, as pessoas olhar para a gente e dizer: rapaz, eu quero estar perto daquele rapaz, daquela irmã, daquele líder, porque estar perto dele, estar perto dela me traz paz. Então, estamos concluindo o nosso estudo hoje, maravilhoso e bastante edificador, que fala sobre a paz. Falamos aí sobre alguns pontos de paz, a paz do fruto do Espírito para a nossa vida. Relatamos aí a paz que vem de Deus. Quando temos paz, a paz que protege o nosso coração e a nossa mente, a paz, a reconciliação, a paz que nos protege e que nos dá esperança. Falamos também uma reflexão pessoal e espiritual para a nossa vida. Falamos também a paz do mundo, que a paz que o mundo não entende. Falamos também sobre o versículo, também sobre Jesus sobre meio à tempestade, que está em Marcos 4, 35 a 41. Jesus em meio a uma tempestade no barco, e os cristãos lá, os discípulos que estavam lá dele, ficaram apavorados. E outro ponto que nós falamos sobre a origem verdadeira da paz, a paz com Deus, a paz interior, a paz que carregamos no nosso interior, a paz de Deus sobre a justificação, a paz interior, onde a confiança e o descanso está em nós, a paz que fala sobre o próximo, sobre os relacionamentos. Falando também sobre os obstáculos da paz nos dias atuais. Quais são os obstáculos? A questão do pecado não confessado, a ansiosidade e a incredulidade na nossa vida, relacionamentos referente às feridas, sobre a mágoa, a raiva, a falta de perdão em nosso coração. Falamos também como cultivar a paz do fruto do Espírito. Falamos também sobre a confiança no controle soberano de Deus na questão da paz, aplicação prática para os dias atuais sobre a paz. Falamos também sobre vivendo como um pacificador nos dias atuais, a questão de pacificar a paz na vida do próximo. E nós vamos fechar o nosso estudo agora com a oração e agradecimento a Deus. Senhor, te agradecemos, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor, o princípio, é o fim, é o alfa, é o ômega. Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por esse maravilhoso estudo. Nós temos a certeza que irá edificar e avivar milhares de pessoas, Senhor. Senhor, queremos te agradecer, Senhor. Tu és maravilhoso. Que a paz, Senhor, o Senhor venha nos conceder a tua paz sempre, Senhor, através dos frutos do Espírito no nosso coração, Senhor. Senhor, te louvamos e agradecemos, Senhor, pela maravilhosa explanação, maravilhosa reflexão, porque a tua palavra, Senhor, ela vivifica no nosso coração e na nossa vida, Senhor. Senhor, louvado e exaltado seja sempre o Senhor para com a nossa vida, Senhor. Te damos graça, porque o teu amor, a tua bondade, a tua fidelidade
a tua felicidade, a tua mansidão, o domínio próprio, a paciência do Senhor, a alegria do Senhor, o domínio próprio do Senhor veio sobre a vida dos nossos irmãos e sobre a nossa vida, Jesus. Senhor, louvado e exaltado seja sempre o Senhor para com a nossa vida, Senhor. Senhor, queremos te agradecer por essa rica e maravilhosa palavra que vai, com certeza, Senhor, renovar milhares de coração, Senhor. Senhor, queremos te agradecer cada vez mais, Senhor, porque tu és bondoso, glorioso para com a nossa vida, Senhor. Senhor, louvado seja o teu nome para sempre no nosso coração, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, pela rica bondade em nossas vidas, Senhor. Amém, Jesus.